Olá, crianças, estamos de volta. Eu sou a professora Marina. Estamos falando sobre gênero textual fábula, né? E eu quero lembrar você do que nós estávamos falando na aula anterior. Nós falamos um pouco sobre as características da fábula. E nós estávamos ali finalizando, falando um pouco sobre a estrutura. Você lembra ainda como que era a estrutura? Vamos voltar para a gente ver mais um pouco sobre a estrutura? Acompanha comigo aí na telinha. Então, a fábula ela tem uma estrutura. Como todo gênero textual, precisa ter uma estrutura. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, tem que ter o início, né? No início, o que acontece? É no momento onde nós vamos apresentar as personagens e as situações que vai acontecer. Como se fosse uma introdução. Depois, aí vem o desenvolvimento, né? Nós vamos desenvolver o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação, né? O que está acontecendo ali? Por fim, criamos um final surpreendente, né? Que tem que chamar a atenção, que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento ou uma moral, que geralmente aparece no final do texto. As temáticas são variáveis e ligadas às características que os animais apresentam. Por exemplo, o leão, o que o leão representa? A força, não é isso? Então, a gente vai gerar, se você for falar de um leão, você vai falar de algo que relacione a força dele. A coruja, a sabedoria, né? É um símbolo de sabedoria. Então, se você quiser falar algum texto que traga algum ensinamento sobre a sabedoria, qual animal que você pode usar? A coruja. A raposa, ela é astuta, né? Tem astúcia. Então, se você pensa em falar em algum ensinamento de alguma pessoa que tem muita astúcia e você quer trazer o ensinamento, você vai usar qual personagem? A raposa. Lembre-se, toda a fábula vai ter que ter um título. E nesse título vai ser geralmente o nome dos animais que vão estar envolvidos ali na sua fábula, no seu texto. E vamos relembrando aqui as características, os elementos da narrativa. Que elementos da narrativa são esses? É a ação, os personagens, o narrador, o local onde acontece e o tempo. É claro que os elementos da narrativa, se você for aprofundar, você vai encontrar muito mais do que isso, mas para o nível de 5º ano, nós vamos ver as ações, personagens, narrador, local e o tempo que está acontecendo ali aquele texto. Geralmente o texto é curto, né? Os personagens são animais que agem como seres humanos. No título, geralmente se destacam os nomes de animais e no final tem uma moral, que é um ensinamento para reflexão sobre determinada atitude ou ação praticada. Olha só, os textos são curtos, como a raposa e o espinho, a cigarra e a formiga. Os personagens são animais que agem como seres humanos. Olha aí. Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas uvas, eu não comeria. Aqui, né, a raposa está falando como se fosse um ser humano que tivesse sentimentos. E, na verdade, não é, né? Só que as fábulas têm essas características. O título, geralmente, se destaca com os nomes dos animais. Né? A cigarra é a formiga, a lebre é a tartaruga, o rato do campo, o rato da cidade. Então, nós temos aí, né, vários desenhos que demonstram as fábulas, que você pode ser bem criativo e depois você fazer a sua própria fábula. Olha só, né, todos esses personagens, né, a raposa e a cegonha. No final tem uma moral, que é um elemento para reflexão sobre determinada atitude ou ação praticada. Olha só, aqui da cigarra formiga, qual é a moral?
é melhor estarmos preparados para os dias de necessidades. Aqui na Raposa e a Cegonha. Moral, trate os outros assim como deseja ser tratado, né? Então, nós percebemos que tem sempre no final que está a moral. O cão e seu reflexo. Também ela é separado, né? As narrativas têm os parágrafos. Aqui, olha só, nós temos o primeiro parágrafo, temos o segundo parágrafo e o terceiro parágrafo. Viram só? E no final está aí a moral. Então, ela tem uma estrutura separada por parágrafos. E a moral aí no final. Agora, nós vamos fazer uma atividade, né? Para ver se você prestou bastante atenção nessa aula. Nós vamos aqui começar com a nossa atividade. A galinha e os ovos de ouro. Vem aqui comigo. A galinha e os ovos de ouro. Essa fábula, né, de Esopo. Certa manhã, um fazendeiro descobriu que sua galinha tinha posto um ovo de ouro. Apanhou o ovo, correu para casa, mostrou à mulher dizendo: "Veja, estamos ricos." Levou o ovo ao mercado e vendeu por um bom preço. Na manhã seguinte, a galinha pôs um outro ovo de ouro, que o fazendeiro vendeu a melhor preço. E assim aconteceu durante muitos dias. Mas quanto mais rico ficava, o fazendeiro mais dinheiro queria. E pensou: se esta galinha põe um ovo de ouro, dentro dela deve haver um tesouro. Matou a galinha e por dentro ela era igual a qualquer outra. Moral: quem tudo quer, tudo perde. Olha que interessante, né, crianças? Então, são os personagens dessa história, né? Quem é que está falando aqui? Nós temos o fazendeiro, temos a galinha, temos a mulher do fazendeiro, não é isso? Olha só. Então, aqui nós podemos identificar, né, os personagens. O fazendeiro, temos aí a mulher do fazendeiro, a galinha que coloca o ovo. E o que acontece aqui? Qual o acontecimento que tem nessa história? Está falando da galinha que bota ovo de ouro, né? A galinha bota ovo de ouro, né? E o que acontece? O fazendeiro acha o ovo de ouro e pensa logo que vai ficar rico, né? Aí o que ele faz? Primeiro ele pega e ele vende por um bom preço, né? Ele leva ao mercado e vende por um bom preço. Na manhã seguinte, o que acontece? Novamente a galinha põe mais um ovo de ouro. E ele novamente, o fazendeiro, vende o ovo e agora pelo um preço melhor, né? Melhor ainda. E durante muitos dias isso vai acontecendo. Mas esse fazendeiro não fica satisfeito. Quanto mais rico ele vai ficando, o que acontece? Mais dinheiro ele queria, ele não estava satisfeito. Então, o que ele pensou? Se essa galinha, né, põe ovos de ouro, dentro dela deve haver um tesouro. E aí, o que ele faz? Ele matou a galinha, olha só. Matou a galinha. E dentro dela tinha um tesouro? Realmente ela tinha um tesouro? Não. Ela era igual a qualquer outra galinha. Moral. Qual é a moral? Quem tudo quer, tudo perde. Então, aqui a gente não pode ser ganancioso, né? Traz um ensinamento aqui sobre ganância. E para ver se você prestou bastante atenção nessa leitura e nessas pontuação que a gente fez, né? Nessas reflexões,
Vamos começar a fazer uma atividade para ver se você se sai bem, como é que você vai se sair? Responde aí para mim, tá bom? Acompanha comigo na telinha. Quais são as personagens dessa história? E aí, quem são os personagens dessa história? Lembraram? O fazendeiro, a galinha e a mulher, né? Muito bem, a gente até marcou, né? Aqui no texto, olha só. Então, quem são os personagens? O fazendeiro, a galinha e a mulher, certo? A segunda pergunta. A galinha do fazendeiro tinha algo especial. O que era? O que tinha de especial? Vocês lembram ainda? Ela colocava o quê? Ovos de ouro, né? Botava ovos de ouro, olha só. A galinha botava ovos de ouro. A história trata principalmente da esperteza, ganância, ignorância ou maldade. Então, crianças, vocês acham qual dessas alternativas está certa? O fazendeiro achou a galinha, colocava ovos de ouro, e ele começou a ficar rico, porque todos os dias ele vendia, não vendia? Ele vendia um ovo e ele ficava cada vez mais rico, cada vez ele vendendo e enriquecendo. Mas ele queria ficar rico logo de uma vez, não é? E o que acontece? Ele ficou ganancioso, ele não estava satisfeito em estar enriquecendo aos poucos. Ele queria ficar logo milionário, né, de uma vez só. Então, essa história, o principal assunto dela, está envolvendo o quê? A ganância. Vamos conferir? Então, aí, olha só, a ganância, né? Alternativa B. Por que o fazendeiro resolveu matar a galinha? Por que foi? Isso mesmo, ele pensava que havia dentro dela um tesouro. E havia? Não, né? O fazendeiro, com sua atitude, demonstrou ser impaciente, calmo e ganancioso, agressivo, paciente e bondoso, impaciente, agressivo e ganancioso. E aí, o que ele demonstrou ser? Qual dessas alternativas? Muito bem, ele foi impaciente, agressivo e ganancioso, né? Ele quis, né, que as coisas acontecessem logo de uma vez, ele não teve paciência, ele foi agressivo porque ele matou a galinha e aí ele foi ganancioso. A fábula, acompanhando comigo a última questão, a galinha de ovos de ouro ensina ao leitor que não deve ser curioso, não se deve ser ambicioso, não se deve acreditar nas pessoas. O que essa fábula traz de ensinamento? Não se deve ser ambicioso, né? Que é a mesma coisa de ganancioso. Muito bem, crianças. E no final da história, ele consegue o objetivo dele, o fazendeiro? Não, né? Ele não atingiu o objetivo dele porque dentro da galinha ela é simplesmente igual a todas as outras. Nós vamos finalizar por aqui e a gente nos vemos numa próxima aula. Quer rever essa aula novamente? Acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!